3. Reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Uma guerra não é vencida automaticamente. Antes de tudo, você precisa identificar contra quem está lutando e por quê. O que sabemos sobre nosso inimigo é o seguinte: ele é um ser criado, um anjo, que estava no céu com Deus. Seu nome era Lúcifer, que significa filho da alvorada. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações? Isaías 14, 12. Lúcifer era o líder de todos os anjos, e o mais importante entre eles. Era belo e brilhante, mas o orgulho o levou a tentar tomar o poder de Deus. Você, que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14, 13. Ele queria ser Deus, por isso rebelou-se contra Deus. A soberba fez que ele tentasse tomar de Deus o controle sobre o céu. Quando houve a batalha pelo trono de Deus, Lúcifer e 1/3 dos anjos que tinham se rebelado com ele caíram do céu para a terra. Então ele foi chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 9. Na terra, Satanás se tornou mestre do disfarce e seus anjos, espíritos malignos. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Segundo aos Coríntios 11, 14. Ele é o autor da mentira e opera por meio do engano. Ele e seus espíritos malignos trabalham contra aqueles de nós que não estão ao seu lado, buscando continuamente nos afastar de Deus, da verdade e de tudo que Deus tem para nós. Não pense sequer um instante que, ao buscar entendimento sobre Satanás e suas forças malignas, o mundo das trevas será aberto para você. Já estamos envolvidos nele. Alguns cristãos erroneamente acreditam que, se ignorarem o reino do inimigo, o mal desaparecerá. Não é verdade. O reino do inimigo opera somente porque nós, cristãos, não estamos lutando para impedi-lo. O inimigo e seus subordinados estão sempre nos rodeando, tentando encontrar alguém para oprimir. Não nos convém tratar dos assuntos do diabo. Temos de seguir Cristo, nosso capitão, e tratar dos assuntos de nosso Pai Celestial. A verdade sobre a identidade do inimigo. Um bom soldado sabe que, se não identificar o inimigo, está destinado a perder a guerra. O mesmo se dá com os que lutam no exército de Deus. Apesar de Jesus ter derrotado o inimigo e obtido a vitória por nós, ainda assim, devemos avançar nessa vitória. Ainda há batalhas a ser travadas em oração. Nos tempos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, mesmo com a guerra já vencida e o inimigo derrotado, havia grupos de soldados inimigos que se recusavam a desistir. Eles atacavam em meio à escuridão, onde se escondiam. Continuavam lutando uma guerra que já haviam perdido, simplesmente porque era possível. Muitas vezes, nosso inimigo espiritual nos ataca e tem sucesso simplesmente a ele porque pode fazê-lo. Ele sabe que muitas pessoas não resistirão a ele porque não sabem que ele está lá, ou não reconhecem seu caráter e seu modo de operar, e ignoram o fato de que uma guerra está em andamento. Tem um parente no exército e ele conta que todo soldado precisa conhecer os pontos fortes e fracos do inimigo. Ele não precisa conhecer o inimigo intimamente. Basta conhecer a forma como o inimigo opera e as táticas que ele usa. Nós também devemos saber identificar nosso inimigo e saber o que ele é e não é capaz de fazer. Precisamos conhecer seu modus operandi, a fim de identificar qualquer tentativa de ataque à nossa vida ou à vida dos outros. Um perfil adequado de nosso inimigo, o inimigo de Deus, está registrado na Bíblia. Jesus, Paulo, João, Mateus e Davi fazem menção às forças espirituais malignas e como devemos reagir a elas. O Senhor e esses homens piedosos queriam que tivéssemos plena consciência da identidade de nosso inimigo. A seguir, alguns nomes do inimigo por eles mencionados, para que possamos identificar o caráter dele sempre que o virmos operar numa pessoa ou situação. O inimigo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
conforme João 8,44. O ladrão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, conforme João 10:10. O grande dragão e a serpente. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, conforme Apocalipse 12:9. O tentador. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, conforme Mateus 4:3. O vingador. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança, conforme Salmo 8:2. O acusador. Ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, conforme Apocalipse 12:10. O mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Conforme Mateus 6:13. O inimigo. Sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, conforme 1 de Pedro 5:8. O príncipe deste mundo. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, conforme João 14:30. O príncipe do poder do ar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, conforme Efésios 2:1 e 2. A razão de precisarmos saber tudo isso é para que coloquemos a culpa de certas coisas exatamente em quem merece. Nunca devemos culpar Deus pelo que o inimigo faz. É o inimigo quem mata e rouba, e não Deus. É o inimigo nosso adversário, acusador, tentador e pai da mentira, e não Deus. O inimigo quer destruir os planos de Deus para a nossa vida. Devemos reconhecer essas coisas se quisermos triunfar sobre o inimigo nosso e de Deus. A verdade sobre as mentiras do inimigo. O inimigo e seus espíritos malignos não podem possuir um cristão, mas podem tentar nos oprimir com mentiras sobre quem é Jesus, quem é Deus e quem somos em Cristo. O inimigo pode tentar nos confundir ou nos atrair para a raiva, a ansiedade, a amargura, o desespero e o medo. Não estou dizendo que não podemos entrar nessas condições por conta própria. Podemos, mas o inimigo está sempre tentando nos fazer crer ou sentir o oposto do que Deus quer para nós. O inimigo faz isso ao nos convencer a aceitar suas mentiras como verdade. Uma vez que Deus nos deu livre arbítrio, podemos pôr fim às mentiras do inimigo ao escolher acreditar em Deus. Um dos principais modos de o inimigo afastar as pessoas de Deus se dá por meio do engano. Conheço a esposa do pastor de uma igreja em que fiz uma palestra muitos anos atrás, que me disse nunca ter dito o nome do inimigo e nunca ter lido nenhuma passagem na Bíblia que contivesse algo sobre ele. Ela não queria que ele a notasse ou notasse sua família, de modo que decidiu negar a existência dele, pois acreditava que assim não chamaria sua atenção. Era difícil acreditar em como aquilo se opunha à verdade da Bíblia e das palavras do próprio Jesus. Não sei se o marido pensava o mesmo, mas suponho que sim. Aconteceu então que a vida da filha do casal foi arruinada num terrível acidente de trânsito, e o filho tinha tantos conflitos com os pais que a família acabou despedaçada. A igreja foi se esvaziando e o pastor perdeu seu ministério. O inimigo não existe? É mesmo? Podemos certamente observar como a negação da existência do inimigo funcionou no caso deles. Negar a existência do inimigo a ponto de nem mesmo ler passagens bíblicas que se refiram a ele coloca a pessoa exatamente na posição em que o inimigo a quer, na ignorância. É uma de suas principais mentiras. E os pastores, juntamente com sua família, são os principais alvos.
Eles estão na mira do inimigo. E é por isso que nós, guerreiras de oração, devemos orar pelo pastor de nossa igreja e por sua família, para que nenhuma arma forjada pelo inimigo prevaleça contra eles. Todos os que creem em Jesus estão na mira do inimigo. O inimigo de Deus será sempre nosso inimigo. Nenhuma negação a respeito de sua existência mudará esse fato. O pastor Rice, um de meus pastores queridos, disse: a cada passo que você se afasta de Deus, haverá alguém dizendo que você está fazendo a coisa certa. É por isso que devemos estudar a palavra de Deus, para não permanecer na ignorância sobre quem é nosso inimigo. Devemos ser capazes de discernir entre a verdade e a mentira. Aqueles que enfiam a cabeça num buraco em relação ao inimigo e à guerra espiritual estão fadados a receber um chute na parte mais óbvia de sua anatomia ainda exposta. Não se deixe enganar pelo disfarce de anjo de luz do inimigo. Peça ao Espírito da Verdade em você para mantê-la longe do engano. Do contrário, você certamente estará caminhando em direção a uma experiência dolorosa. O primeiro engano do inimigo. No Éden, o inimigo abordou Eva na forma de uma serpente. Ele a alimentou com mentiras, oferecendo ideias contrárias àquilo que Deus tinha dito a ela e a Adão. Ele contradisse a palavra de Deus e a convenceu a comer do único fruto proibido por Deus. Eva protestou, dizendo que Deus havia ordenado que, se comessem daquele fruto, morreriam. A serpente mentiu para a mulher e disse em Gênesis 3, de 4 a 6, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. O inimigo a levou a questionar a palavra de Deus, e ela caiu na armadilha. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram expulsos do Éden, onde desfrutavam de relacionamento íntimo com Deus e de uma vida perfeita. Desde então, o homem vem tentando se aproximar de Deus e encontrar a vida perfeita. Estamos começando a observar um padrão aqui. Rebelar-se contra Deus e violar suas regras não traz bons resultados. Qualquer pessoa que o faz é expulsa de tudo que Deus tem para ela. Ainda que Eva tenha sido enganada pelo inimigo e Adão tenha optado pela desobediência, os resultados foram igualmente desastrosos. O inimigo usa a mesma abordagem conosco, tentando nos fazer duvidar das palavras de Deus. Ele diz: vá fundo, faça isso. Ninguém ficará sabendo. Você merece. Deus não falou exatamente isso. Deus não se importa com você. E uma pessoa cujo alicerce não está na palavra, pensará que está ouvindo uma revelação divina. É por isso que devemos conhecer muito bem a palavra de Deus. Foi pela palavra que Jesus lidou com Satanás durante a tentação no deserto. Devemos lidar com os ataques do inimigo da mesma maneira. O inimigo sempre tentará convencê-la a duvidar de Deus. Ele a tentará a se sentir insatisfeita com o que Deus lhe deu. Ele a levará a questionar o que Deus está fazendo ou a chamou para fazer. É por isso que você precisa conhecer com certeza quem é Deus, o que Jesus realizou e quem você é no Senhor. Quando ouvir algo do tipo: não tem problema fazer isso, todo mundo está fazendo, permaneça firme na palavra de Deus e em oração. E recuse-se a acreditar em qualquer uma dessas mentiras. Adão e Eva tinham de se preocupar apenas com um mandamento do Senhor. Não havia muita memorização envolvida, mas talvez fosse bom se houvesse. Não era que Adão e Eva não soubessem o que Deus os tinha instruído a fazer. Eles simplesmente ouviram a voz errada, que dizia não haver problema em não obedecer. Era o inimigo falando por meio da voz amigável da serpente. Que esta seja uma lição para você. Não aceite sugestões ou informações de alguém que se opõe à palavra de Deus, por mais simpática que essa pessoa pareça. A luta entre Eva e o inimigo foi a primeira batalha registrada na Bíblia. O problema é que ela não se deu conta de que a serpente era o inimigo. A seu ver, a serpente era amiga. Acreditou na serpente em vez de confiar em Deus. Quantas vezes as pessoas são influenciadas por palavras ditas por alguém que esbanja charme, tem um sorriso cativante
e a personalidade convincente, e parece se importar com os outros. Muitas vezes, precisamos manter nossos olhos abertos para a verdade. Temos de nos apegar a Deus e à palavra, resistindo a qualquer pessoa que se oponha a ela. Sua principal batalha sempre será contra o inimigo, o qual deseja impor a vontade dele em sua vida e impedir que o plano de Deus para você se realize. Cada passo de desobediência nos torna cúmplices do inimigo. Não é preciso cometer nenhum crime hediondo. Toda fofoca, inveja, frieza, indelicadeza, crueldade ou pensamentos impuros nos colocam num relacionamento com o inimigo ao mesmo tempo que entristece o Espírito Santo em nós. Nossa guerra é sempre contra o inimigo de nossa alma e precisamos vencer. E venceremos se ficarmos perto de Deus e de sua palavra, buscando a orientação do Espírito Santo em todas as coisas. Se resistirmos a Deus e a seus caminhos, perderemos as batalhas, uma após a outra. Somos co-herdeiras com Cristo e herdaremos todas as suas vitórias, mas ainda temos de andar em seus caminhos para receber a herança completa. Ore para que você nunca caia no engano. O apóstolo Paulo disse: "O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." 2 aos Coríntios 11:3. A mensagem do Evangelho é simples. Cuidado com aqueles que a tornam complicada por meio de uma doutrina confusa, que questiona tudo o que está na palavra. Paulo estava preocupado que as pessoas ouvissem vozes enganosas e começassem a duvidar de tudo. Ele disse: "Se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade." 2 aos Coríntios 11:4. Você poderá se acostumar às vozes da dúvida e começará a duvidar da voz de Deus. Não ande, corra de qualquer voz que lhe diga que não existe problema em desobedecer aos mandamentos e às instruções de Deus para você. No momento de fraqueza, você talvez tenha dúvida e caia nas mentiras do inimigo, mas o foco é não permitir que haja momentos de fraqueza. Fortaleça-se na palavra de Deus, em oração, louvor e adoração. Tenho certeza de que Eva se arrependeu de cair na mentira do inimigo e de que Adão se arrependeu de ter feito a escolha errada. Eles se tornaram os primeiros a comprovar que só valorizamos o que temos quando perdemos. O inimigo quer destruir sua família. A segunda batalha é registrada na Bíblia. A primeira foi o ataque do inimigo sobre Adão e Eva. Também ocorreu dentro de uma família. Não raro, nossas maiores batalhas consistem em manter firmes nossos relacionamentos familiares. As lutas entre irmãos, pais e filhos, marido e mulher ou quaisquer outros membros da família são bastante antigas. E quem você acha que mais se agradaria com a dissolução de nossos relacionamentos familiares? O inimigo, é claro. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e acabam caindo na armadilha do inimigo ao agir com frieza, crueldade, egoísmo e desconsideração com seus familiares, permitindo assim que laços sejam destruídos só porque pensam que têm o direito de fazê-lo. A batalha por nossa família é uma luta que temos de vencer. A derrota nessa batalha resulta em grandes prejuízos. A primeira batalha familiar na Bíblia se deu entre dois irmãos. Um deles, Abel, fez a coisa certa e adorou a Deus da forma adequada. O outro, Caim, não o fez. Por causa disso, Abel recebeu a aprovação de Deus, mas Caim não a recebeu. Com ciúmes de Abel e do favor de Deus, Caim concluiu que o único jeito de resolver o problema era assassinar o irmão. Deus perguntou a Caim por que ele estava furioso com Abel, uma vez que, se fizesse a coisa certa, ele também ganharia o favor divino. Disse ele a Caim em Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Precisamos lembrar que o pecado nos espera à porta. O inimigo está sempre criando armadilhas para nos fazer tropeçar e desobedecer a Deus. Mas nós
Temos uma escolha. Podemos dominar o pecado. Caim não o fez, e seu castigo foi severo, impactando toda a família. O mesmo vale para nós. Quando há um membro problemático em nossa família, não devemos travar uma batalha contra ele ou ela. Devemos buscar Deus e orar para que essa pessoa venha a conhecer a verdade. Por exemplo, o ciúme sempre tem raízes satânicas. Lúcifer tinha ciúme de Deus, e esse foi o motivo de sua queda. Jamais nos tornaremos tudo o que fomos criados para ser se abrigarmos o ciúme em nosso coração. Se você tem ciúme de alguém, rejeite a influência do inimigo, confesse-o diante de Deus e peça uma mudança em seu coração. Se alguém tem ciúme de você, ore para que Deus destrua essa fortaleza e abra os olhos da pessoa, a fim de que ela enxergue a verdade do amor poderoso de Deus, que traz cura, restauração e bênçãos sem fim. Não deixe o inimigo vencer a guerra por sua família. Muitas vezes, as pessoas são influenciadas pelo inimigo e agem como o próprio. Mas lembre-se de que seu adversário é Satanás. Ele opera por meio das pessoas sem que elas, às vezes, se deem conta de estar sendo usadas. Ele usa os desejos pecaminosos das pessoas para atraí-las, e elas cumprem as ordens dele. Se sua família estiver dividida em algum aspecto, saiba que essa não é a vontade de Deus. É o plano do inimigo. Se em sua vida já ocorreu a destruição de relacionamentos familiares importantes, ore pelas pessoas envolvidas para que enxerguem a atuação do inimigo e resistam a ele, voltando-se para Deus. Se elas se recusarem a fazê-lo, entregue-as nas mãos de Deus. Ele possui ferramentas de persuasão bem mais eficientes que as suas. O inimigo quer que o pecado reine em nossa vida. Quando Jesus estava prestes a ser preso e condenado à morte, disse a seus discípulos: Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Passagem descrita em João 14:30. Satanás não tinha direito nenhum sobre Jesus, porque Jesus não tinha pecados. Isso significa que o inimigo pode ter direito sobre nós se lhe dermos lugar em nossa mente, coração, atitude ou vontade. Se fizermos concessões quanto a andar nos caminhos de Deus, o inimigo poderá ganhar espaço em nossa vida. Satanás não pode nos possuir porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos possui. Mas pode fazer que nos desviemos do caminho que Deus nos preparou. Ele pode retardar as bênçãos que o Senhor tem para nós enquanto não cairmos na real e nos voltarmos para o Senhor. Não se alinhe ao inimigo ao abrigar algum tipo de pecado em sua vida. Ao prever sua morte na cruz, Jesus disse: Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:31 e 32. A morte de Jesus na cruz derrotou o inimigo. E ele não pode nos impedir de exaltar Jesus em nosso coração. Em outro exemplo de engano do inimigo, o apóstolo Pedro confronta um homem chamado Ananias, que reteve parte do dinheiro da venda de uma propriedade cuja totalidade ele havia prometido dar ao Senhor. Pedro disse em Atos 5:3 e 4. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Satanás inseriu o engano no coração de Ananias, e ele pecou ao mentir para os apóstolos, e, portanto, para Deus. O resultado foi a morte repentina de Ananias. O que parece ser um pecado pequeno é suficiente para desencadear enormes consequências. A cada 2 ou 3 meses, recebo pelo correio a caixa de um suplemento alimentar com vitaminas. Vem numa embalagem plastificada, impenetrável a mãos humanas. É impossível romper o selo sem utilizar algum tipo de instrumento pontiagudo. Acredite, eu tentei. O curioso é que, se eu conseguir fazer um buraquinho na embalagem, por menor que seja, já venci a batalha. A embalagem se torna fragilizada por causa do pequeno furo, de modo que consigo destruir a barreira protetora.
É isso que acontece quando abrigamos um pecado minúsculo, por menor que seja, em nossa vida. Na verdade, não acredito que Deus considere algum pecado minúsculo. Basta permitir que o inimigo ganhe uma abertura em nosso coração por meio do pecado, e ele se insere em nossa vida. Embora não possa furar a barreira protetora do sangue de Cristo, ele pode obter acesso ao coração e à mente se deixarmos entrar um pecado. Ainda que acreditemos ser um pecado minúsculo, sem confissão e arrependimento diante de Deus. Nosso desejo é poder dizer como Jesus: o príncipe deste mundo não tem direito nenhum sobre mim. O inimigo pode ter acesso à sua vida somente se você permitir a entrada dele. Paulo nos instruiu em Efésios 4, 27. Não deem lugar ao diabo. Damos lugar ao diabo ao desobedecer a Deus de alguma maneira, idolatrando algo que o inimigo coloca diante de nós, não fugindo da tentação no primeiro momento em que ela se apresenta a nós. Uma cultura que tenta suprimir Deus, ocultando informações sobre ele, está fadada à destruição. À medida que o conhecimento de Deus diminui, o mal aumenta. Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, 4. Esta presente era perversa está dominada pelo inimigo de Deus, mas Jesus resgatou de todo o poder do inimigo aqueles que nele creem. Quando recebemos Jesus em nosso coração, ficamos livres do domínio do inimigo e desta presente era perversa. Isso significa que estamos libertas de tudo que nos separa de Deus e nos impede de prosseguir no caminho que Ele nos preparou. Concentre-se na bondade de Deus e não na obra do inimigo. Não tente entender todas as perversidades que o inimigo faz fora daquilo que a Bíblia lhe diz. Não há necessidade. Paulo nos instrui em Romanos 16, 19 e 20. Sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Você precisa saber quem é seu inimigo e qual a intenção dele, mas não precisa se concentrar em suas obras malignas, a menos que o Espírito Santo lhe revele alguma coisa pela qual ele quer que você ore. Não significa que podemos cruzar os braços. Muitas pessoas pensam: não tenho de fazer nada, pois Deus cuidará de tudo. Não é verdade. Deus nos deu livre arbítrio e somos julgados segundo o que escolhemos fazer em resposta àquilo que Deus diz. Ele ordenou que oremos com fervor, sem cessar. Não pense que o inimigo não poderá vencer algumas batalhas se desobedecermos às instruções de Deus. Ele não só pode, como vai vencer. Muitos cristãos têm sido induzidos pelo inimigo a pensar que não precisam orar ou que suas orações não têm poder. Deus nos deu o livre arbítrio. Podemos escolher: adoraremos a Deus ou não? Usaremos a palavra de Deus como arma espiritual contra o reino das trevas ou não? Nós decidimos. Quando alinhamos nossa vontade à vontade de Deus, vemos o inimigo ser afastado de nós. E o inimigo quer evitar justamente isso, obviamente. Ele quer nos distrair, nos enganar, nos desencorajar e nos destruir, para que os propósitos de Deus em nossa vida jamais sejam cumpridos. Você tem a sensação de que sempre aparece algo em sua vida para derrotá-la? Se for o caso, é provável que o inimigo esteja tentando desgastá-la e desviá-la do caminho que leva ao cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Lembre-se, mesmo que você perca seu emprego, fique doente, termine um relacionamento ou o mundo ao redor pareça estar desmoronando por algum motivo, Deus ainda está no controle. Você pode estar arrasada, mas Ele não está. Ele ainda enxerga o propósito supremo e o plano divino para a sua vida, ainda que você não possa vê-lo no momento. Um bom futuro o espera. Mas ele não acontecerá por acaso. O inimigo quer roubá-lo de você. Não permita que ele triunfe. Torne-se uma guerreira de oração conforme Deus a chama para ser e lute. Veja o que acontece em tudo que nos cerca.
escolas, locais de trabalho, comunidades, casamentos, filhos, finanças e governos. O inimigo vem avançando em cada uma dessas áreas enquanto dormimos ou trocamos de canal. Ele ergueu grandes fortalezas ao nosso redor. Não permita que ele ganhe nem mais 1 centímetro sequer. Não dê lugar ao diabo, de maneira alguma, nem mesmo por meio da passividade, conforme Efésios 4:27. Concentre-se em Deus e naquilo que Ele a chama para fazer como guerreira de oração. O inimigo pode parecer forte, mas só Deus é todo-poderoso. O poder do inimigo é limitado, mas não o poder de Deus. O inimigo não é todo-poderoso, somente Deus o é. O inimigo adquire poder somente porque as pessoas lhe concedem. Elas lhe dão poder porque ele as faz pensar que ele não existe. Não se concentre na força do inimigo. Concentre-se na força suprema do Senhor, para quem nada é impossível. O poder do inimigo é limitado por aquilo que lhe permitimos fazer. O poder do Senhor não tem limites, exceto quando limitamos seu acesso à nossa vida. Em resposta àqueles que não acreditam na existência do inimigo, porque então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Afinal, ele disse em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus destruiu o poder do diabo, mas ele ainda está presente e continuará aqui até o dia marcado por Deus para sua destruição. Permaneça sob a proteção de Deus, que nos é garantida por meio do sangue de Jesus. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro sobre as portas das casas dos israelitas os protegeu quando o Senhor passou, matando os primogênitos dos egípcios, o sangue de Jesus sobre você é poderoso para guardá-la dos planos do inimigo. O inimigo quer destruir sua mente, sua saúde, seu casamento, seus relacionamentos, seus filhos, suas finanças, sua esperança e sua herança em Cristo. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5:8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esteja preparada para os ataques do inimigo, vigiando como guerreira de oração. Somos instruídas a tomar o reino de Deus pela força, pois essa é a única maneira de tirá-lo de um inimigo que se opõe a nós a cada passo do caminho. O inimigo veio para nos afastar daquilo de melhor que Deus tem para a nossa vida. Quando nos voltamos para Deus, porém, Ele nos protege. O inimigo não está em toda parte. Ele só pode estar onde há uma abertura para ele. O inimigo não sabe todas as coisas, nem o que passa em sua mente. Ele sabe apenas o que você diz. Portanto, cuidado com suas palavras. Se você diz, odeio minha vida e não quero mais viver, o inimigo a ajudará a conseguir aquilo que você diz querer. Se disser, tudo posso naquele que me fortalece, ou louvado sejas, Senhor Jesus, eu te adoro como Salvador, Libertador e Redentor, o inimigo não terá poder e nada poderá fazer. O inimigo não está nem mesmo perto de ser tão poderoso quanto Deus. Somente Deus é todo-poderoso. Quem rejeita a verdade de Deus será entregue ao espírito do engano. Quando as pessoas ouvem a verdade de Deus, elas têm a possibilidade de escolher, e aqueles que não recebem a verdade serão entregues ao poder sedutor. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 12. É muito sério. O inimigo pode enganar de maneira grave e contínua qualquer pessoa que rejeite a verdade.
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 a Timóteo 4, 1 e 2. Observamos isso acontecer com frequência. Já se perguntou como você pode enxergar a verdade de Deus de forma tão clara enquanto há quem não consiga vê-la de jeito nenhum? Isso acontece porque em algum momento eles escolheram rejeitar a verdade de Deus e acreditar na mentira. Assim, foram entregues ao engano do inimigo. Não é apenas uma condição temporária até que eles caiam em si. É uma imensa fortaleza que requer enorme libertação do libertador, diante de grande arrependimento e despertar por parte do enganado. Antes de aceitar Cristo, busquei várias práticas e religiões ocultistas, tentando encontrar o caminho para Deus. Um desses supostos caminhos era uma religião que afirmava não haver mal no mundo. O mal só existia em nossa mente, de modo que, se nos livrássemos de todo o mal de nossa mente, não haveria mal em nossa vida. Até parece. É evidente que as coisas não funcionam assim. Na época, era uma religião que se espalhava em Hollywood, usando termos cristãos para dar significados a outras coisas. Quem você acredita ser o autor dessa religião? Sim, o próprio enganador. Se ele nos fizer acreditar que o mal existe apenas em nossa mente, poderá realizar qualquer coisa por nosso intermédio e nos fará acreditar que é uma boa ideia. Que engano! Essa religião cresceu bastante até o escândalo do caso Manson, em Los Angeles. O assassinato de 7 pessoas inocentes foi tão chocante que as pessoas já não conseguiam acreditar que o mal estava apenas na mente delas. O espírito do diabo era palpável e era difícil negar esse fato. Quando conheci o Senhor e finalmente pude ver a real identidade do mal, foi libertador. Quando entendi pela primeira vez que Jesus destruiu o poder do inimigo, foi fortalecedor. Você precisa saber quem é seu inimigo. Você não pode ser guerreira de oração sem acreditar que há ou que haverá uma batalha. Se você não acredita que existe um inimigo, seus olhos foram cegados para a existência do mal, em conformidade com o plano dele. Você tem o poder de escolher a luz ou as trevas. Quem escolhe o caminho errado jamais conhecerá Deus. Sim, as pessoas podem dar lugar a um espírito maligno em sua vida e ser enganadas o suficiente para cumprir suas ordens. E então, coisas malignas acontecem. Mas o futuro eterno daqueles que fazem tais coisas sem arrependimento diante de Deus é uma vida inteira separada dele. Algumas pessoas não percebem que tudo de bom neste mundo resulta da benevolência de Deus. Separar-se dele não será tão divertido quanto imaginam. O inimigo de nossa alma tentará nos oprimir. Ele nos afligirá com situações e condições cujo intuito é desencorajar, desgastar, roubar e destruir. Pode ser por meio de situações exteriores que nos acometem. Todas já vimos nos noticiários a força avassaladora das inundações. O poder destrutivo da água vai muito além da nossa imaginação. Contudo, quando o inimigo entra em nossa vida com essa magnitude de destruição, o poder do Senhor levanta uma barreira contra ele e o inimigo se torna fraco e é incapaz de fazer alguma coisa. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Isaías 59, 19. Glória a Deus por isso. O Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Segundo aos Tessalonicenses 3, 3. Tudo que vem de Deus é bom e puro. Tudo que vem do inimigo é corrompido. Quando vemos as pessoas odiando ou escravizando umas às outras, podemos saber com certeza que o inimigo é responsável. Quando vemos pessoas passando fome, sem ter onde morar ou sendo maltratadas, sem receber ajuda, sabemos que o inimigo é o responsável. Quando vemos pessoas sendo assassinadas, devastadas por doenças, perseguidas, vítimas de guerras, sabemos que o inimigo é o responsável. Tudo isso acontece
quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus e permitem que as mentiras do inimigo prevaleçam. Nossas orações podem fazer a diferença. Somos todos parte da mesma família humana. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17, 26. Deus cuida de todos, até mesmo das piores pessoas. Devemos orar pedindo que nossos inimigos humanos se ajoelhem em arrependimento diante de Deus. Cabe a Deus responder a essa oração. Adão e Eva tinham domínio sobre a terra, mas perderam esse privilégio quando o inimigo os persuadiu a desobedecer. Graças a Jesus, porém, Deus nos deu novamente o domínio sobre a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Salmo 115, 16. Nós temos o controle de nossa vida e não o inimigo. Portanto, precisamos tomar a iniciativa e estar no controle. E isso acontece quando guerreiros e guerreiras de oração oram. Oração para a guerreira de oração. Senhor, obrigada, porque nos deste tudo de que precisamos para permanecer firmes contra o inimigo de nossa alma. Tu és aquele que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 15, 57. Reconheço a Ti como meu capitão, e a Ti me submeto como Tua serva. Ajuda-me a Te servir em oração, conforme a Tua vontade. Capacita-me a resistir aos planos do inimigo em oração. Ajuda-me constantemente a entender quem é meu inimigo e a reconhecer, com clareza, a atuação dele em cada circunstância. Sei que jamais trazes confusão sobre nós, mas és capaz de confundir o inimigo. Sempre que ele tentar gerar confusão em minha vida, oro para que causes confusão no terreno dele. Sei que o inimigo não chega a teus pés e que o engano é a única maneira de ele obter poder. Afasta-me de suas mentiras. Obrigada, Senhor, por nos guardares dos perversos que agem sob o comando do inimigo. Obrigada, Jesus, porque eu posso ser liberta de homens perversos e maus, como em 2 aos Tessalonicenses 3, 2. Não permitas que eu sinta medo ao ver o ímpio ser bem-sucedido em seus planos terríveis. Capacita-me a lutar contra o inimigo em oração, conforme tu me chamaste para fazer. Não deixes que eu caia em pecado, nem permitas que o inimigo entre em minha vida. Quero fazer apenas aquilo que agrada a ti. Sei que tu somente estás presente em todos os lugares. Não é assim com o inimigo. Só tu és todo-poderoso e conheces todas as coisas. Nada disso é verdade em relação ao inimigo. Ajuda-me a lembrar disso sempre. Oro em nome de Jesus. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. 4.